Oi, boa tarde, não sei a hora que você tá ouvindo isso, mas agora nós vamos fazer uma entrevista sobre rádio e TV também, aqui com o meu vô. Vô, começa falando o seu nome inteiro e a sua idade. Eu me chamo Benedicto Alves dos Santos, nasci em 9/5/1948, tenho apenas 77 anos de idade. Então, vô, eu vou te fazer umas perguntinhas aqui. Como era a relação com o rádio na sua infância e na sua juventude? E se você ouve até hoje? Na minha juventude, realmente, o rádio é que se destacava na época porque a televisão era muito raro. Morava numa rua no qual 2 ou 3 casas tinha televisão, mas o rádio era normal. Todo mundo tinha um rádio, nem que fosse um rádiozinho a pilha, para ouvir programas sertanejos e, enfim, musical. Então a vida da gente era em cima do rádio, realmente. E que momento você ouvia rádio? E aonde? Na época, as rádios também não eram tantas como tem no dia de hoje. Então, a gente ouvia Bandeirantes, Rádio Record, Rádio Nacional e normalmente ouvia à noite. Tinha um lugar específico que o rádio ficava? Tinha vários rádios pela casa? Como que era? Como o rádio era pequeno e também a casa que a gente morava não era assim tão grande, então ele ficava em cima de uma estante e que dava para ouvir de todos os lados que a gente estivesse dentro de casa. E do que você mais gostava no rádio de antigamente? Era sempre o mesmo programa, por exemplo, um programa de música sertaneja. Era esse que você mais gostava? Era a música da época, né? Não tinha, assim, essa variedade de música. Alguns sambas também, as coisas assim, mas o mais mesmo era música sertaneja. Entendi. Tinha algum programa no rádio, tipo, que você ouvia? Tipo, fora música, assim, algum programa? Não Você tinha. ouvia mais música? Somente música. E você teve algum contato com alguma emissora ou artista de rádio, assim? O único contato que a gente teve assim, quando já era um pouquinho mais crescido, que aí a escola levou os alunos na TV Record, na época, fomos no programa Círculo do Arrelia, então tivemos lá uma hora e meia lá na TV Record. Você gostou? Foi legal? Não tinha como não gostar, né? A gente não tinha acesso nenhum à televisão e de repente ir num programa assim ao vivo, juntamente com o Palhaço e a graça toda do Arrelia e Pimentinha na época, né? Aí sim. E de comercial de rádio, de jingle, alguma coisa assim dos produtos, você lembra de algum que tinha no rádio? Existia, por exemplo, as casas usavam muito cera para encerar o chão, né? O chão normalmente era assim, aquele cimento queimado, então usava-se a cera. Na época era muito comum a cera parquetina. E aí tinha o comercial desse? Tinha o comercial, inclusive no programa de televisão e rádio e tudo mais a gente ouvia. E você lembra como é que era o primeiro aparelho de rádio da sua casa? Era um rádio assim arredondado, né? Meio que alto ele era. E com poucas rádios, não tinha assim tantas emissoras, né? Tantas rádios como tem hoje. Entendi. E você lembra de alguma coisa que aconteceu no rádio que você nunca esqueceu? Tipo, alguma notícia que você ouviu? Alguma coisa? Sim, por exemplo, a morte de Getúlio Vargas, né? Isso lá nos anos 1950, lá atrás. Sim, e Copa, né, de 1958, que as televisões não transmitiam direto, então tinha um tempo de trazer as fitas do exterior, tudo mais, aquela coisa toda, então a gente não tinha essa transmissão direta. Aí você sabia das coisas tudo pelo rádio só? Até mesmo partida de futebol, tudo se ouvia pelo rádio na época. Entendi. E você ouve rádio hoje em dia? Hoje eu ouço rádio, né? Sempre que estou assim, sem fazer nada ou fazendo alguma coisa que o rádio não incomoda, então eu ouço o rádio. Entendi. E você já ouviu podcast, vô? Não. Nunca ouviu? Não. Entendi. Nunca me interessei por isso. Tá certo.
Agora eu vou fazer algumas perguntinhas relacionadas à TV e a vídeo, essas coisas. E como que era o aparelho de TV que você tinha na sua casa? Na verdade, nem televisão a gente teve. Só tive televisão depois de grande. Grande quanto? Grande assim, depois, na verdade, depois que casei, porque quando era jovem a gente morava num lugar que nem energia elétrica tinha. Nossa. Não tinha, entende? Uhum. Então, só mesmo depois de adulto que eu fui ter televisão, né? Porque na minha casa não tinha e continuou não tendo por muito tempo. Uhum. E como que era a TV assim lá na sua casa, depois que você conseguiu? A primeira televisão da gente era aquela televisão que não ligava de imediato, né? Com seletor de canal, e eles eram com como se chamava? Agora nem estou me lembrando. Com válvulas. Então a televisão era com válvula, ela tinha que esquentar a válvula dela, tudo mais. Então a imagem não aparecia de imediato e tudo com antena sobre o telhado. Então era aquele tal de virar antena, porque um canal pegava com a antena numa posição e outros canais pegavam com a posição mudando a posição Que doido isso. da televisão. E em alguns casos usava-se até bombril na antena interna da televisão para melhorar a imagem. Nossa, caramba. E era preto e branca ainda, né? Ah, é Sempre foi verdade. preto e branca. Até acho que 1970, depois daí que começou a aparecer Nossa, as então só depois televisões da mãe. coloridas. Nossa. A Copa de 1970 já foi transmitido direto, né? Então a gente já assistiu a televisão meio que colorida, uma coisa assim. E qual que foi a sensação de assistir a Copa assim, direto na TV? É emocionante, né? Pra gente é uma novidade, né? Uma transmissão direta, porque normalmente quando você assistia um videotape, né? Então você assistia o videotape para ver as jogadas, mas você já sabia o resultado, porque o rádio transmitia o jogo, né? Uhum. Direto pelo rádio. Que legal. E o que você mais gostava de assistir na TV? Isso quando criança. Ah, tanto faz. Quando criança, a gente ia assistir a sessão da tarde na casa de alguma vizinha que permitia, né? Que a gente fosse assistir a sessão da tarde na casa dela. Então, reunia na sala dela lá aquele monte de meninos, né? Meninas, tudo mais. E sentava-se no chão, porque não tinha lugar para todo mundo sentar sobre cadeira ou sofá. Então, é todo mundo no chão. Até que terminava o programa. Terminou o programa, ela batia a palma lá, todo mundo embora. Meu Deus. E depois de adulto? Até porque meu marido tá para chegar e ele não aceita. Então, Meu Deus. ele nem sabe que vocês estão aqui assistindo o programa na televisão da gente. Que legal. Que bom que ela deixava, né? Pelo menos Na escondida. reunia, é bom, tem essa bondade, né? Ainda bem. E depois de mais velho? Que canal? O que você gostava de assistir? No rádio a gente chegava correndo em casa, quando aí já trabalhava tudo mais, então chegava correndo em casa para escutar no rádio ainda, no rádio, né? Uhum. Irmãos Coragem, que na época, né, lá pelos anos 60, então existiu essa novela e era transmitida pelo rádio. Então a gente chegava correndo em casa para ouvir Irmãos Coragem. Aí sim. E agora programa de TV? O que você lembra? Agora a gente tem vários canais, então dependendo da hora, uma hora a gente vê a Record, uma hora a gente vê o SBT, uma hora a gente vê Bandeirantes. Então são programas que chamam a atenção da gente, então a gente acaba
de repente mudando de canal. Aham. Mas no dia de hoje eu assisto muito a Rede Vida, Aham. por ela ser um canal religioso, então a gente acaba se interessando mais por ela. E os programas, pelo menos noturnos, são bons. Que legal. E sobre programa de TV, você já conseguiu participar de algum programa de TV? Não, Sei lá, ir na plateia, alguma coisa? nada. Você nunca Não. teve interesse ou não teve oportunidade? Não tive oportunidade, então também nunca. Já existe alguém nos bairros assim que normalmente faz caravana para ir nos canais de televisão, nas gravações e tudo mais, mas essa parte eu nunca me interessei, não. Entendi. E o que mais marcante você... O que de mais marcante você acompanhou na TV? Tivemos a chegada do homem na Lua, né? É verdade. Que era na época vamos dizer, uma coisa assim que ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. Então a gente teve esse acontecimento que ficou muito marcado. Que legal. E que mais? E no YouTube, você assiste alguma coisa no YouTube hoje? Né? Passando mais pra modernidade, assim? Não tenho. Às vezes, alguma curiosidade assim, quando eu tenho dúvida, por exemplo, de um defeito de uma máquina de lavar, alguma coisa assim, então existe sempre lá uma informação que a gente busca e normalmente dá certo a informação que eles passam para a gente, porque na pergunta da gente sempre tem um técnico que faz uma demonstração sobre a dúvida da gente, então é uma informação legal. É útil. Entendi. Muito obrigada, Vô, pela sua participação. Te amo. Valeu aí. Foi tranquilo, né? Vô, me conta aí a sua curiosidade, na verdade, né? Essa sua... Eu tinha muita curiosidade sobre o funcionamento de um rádio elétrico. Então, aos 16 anos, mais ou menos, eu entrei numa escola na Rua Florencio de Abreu, Aladim, e lá eu consegui, durante o curso, montar um rádio e deixar ele funcionando. Que legal. Você montou do zero? Sim, a gente tinha dentro da escola uma loja que fornecia as peças, então aquilo era montado, cada aula a gente tinha uma aula teórica e tinha aula prática, então a gente aprendeu a montar um rádio na época e tirar alguns defeitos também que surgisse na época. Então no curso, além da montagem, a gente aprendeu a consertar rádio também, né? Coisa da época, né? Que os rádios também era tudo com válvula, então era uma coisa bem tranquila até para montar um rádio na época. Existia uma parte no qual a gente tinha que sintonizar as rádios, porque quando você monta um rádio, então ele ficava apitando, então de acordo com a emissora que a gente estava calibrando o rádio, então ia mudando o apito dele e ia entrando a voz, mas assim, ainda muito baixinha. Então a gente já tinha noção que quando ele apitava exagerado, a gente ia regulando para que ele fosse baixando o apito até surgir a voz. Que legal. E foi útil, assim, pra você depois? Tipo, não só como Não curiosidade, foi não foi útil. Não foi útil. Quer dizer, foi útil sim, porque na época eu acabei entrando fazer o serviço militar na aeronáutica, porque senão teria que ir para o exército. Como eu estava estudando algo
que se chamava um estudo eletrônico na época, então consegui ingressar na Força Aérea Brasileira. Ah, então foi útil, de certa forma, né? De certa forma foi, né? Pelo fato de... E meu sonho era realmente entrar na Força Aérea, então fiz meu serviço militar na Força Aérea por conta do estudo de eletrônica que eu havia feito. Que legal. Porque eles aproveitavam na época para mandava a gente para o setor onde tinha o rádio, o telégrafo. Uhum. Então foi útil para mim. Legal, vô. Muito obrigada. Adorei.